tudo bem com você? Sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia para os alunos do segundo ano. Hoje nós estamos fazendo uma revisão geral do conteúdo, porque nós temos também uma avaliação. Então vamos fazer aqui uma recapitulação básica do que nós vimos até o momento. Veja só, até o momento nós estudamos aqui, o primeiro material foi sobre a concepção geral de estética, a filosofia e a estética. Então nós tivemos aqui o material que apresentou a introdução conceitual. De maneira geral, isso aqui você já teve essa aula, foi a primeira aula do segundo bimestre. Bem, todo o material, a atividade. O segundo material apresentado, eu quero que você veja esse material, então eu vou compartilhar minha tela para que você possa ver esse material, tudo bem? Então, vou apresentar aqui para você a apostila para que você possa ver. Lembrando que é de suma importância você estar acompanhando esse material, você está lendo para você fazer a sua atividade. Então, nós temos aqui o primeiro material, que foi Filosofia e Estética. Como você pode ver, o tema foi Introdução Conceitual. E aqui nós tivemos o material, a sua abordagem e uma atividade também que vocês fizeram. O segundo material foi Cultura e Arte. Nós tivemos as abordagens, o sentido de cultura, a concepção, o sentido antropológico, toda essa ideia que você pôde assistir no vídeo e você pôde ler no material e, claro, fazer aqui a atividade. Aqui, arte como forma de pensamento. Olha só, já foi falado, nós tivemos essa aula, olhamos esse material e, claro, aqui também ficou uma atividade para você responder, certo? Lembra dessa atividade? Aqui no 2.4 nós tivemos arte e significação, a significação na arte, a questão do significado. Muito importante a abordagem, todo o detalhe, muita diferença. Então, faz toda a diferença a questão do significado. Essa obra aqui eu comentei um pouco no vídeo, comenta bastante aqui, vale a pena você analisar isso aqui. E, claro, uma atividade aqui para você responder. Essa atividade aqui, essa questão, inclusive, muito boa. E aqui, 2.5, a última aula, nós vimos sobre as concepções estéticas. Inclusive, esse quadro aqui foi muito bem comentado, está muito bem comentado aqui no texto, tá? Olha só, está muito bem direcionado aqui o material. Pouco extenso, mas muito bem explicativo. E aqui, por último, uma atividadezinha básica para você responder. Espero que você já tenha entregue. Agora eu quero que você entenda que foi deixado também os vídeos. O nosso primeiro vídeo foi esse aqui, a filosofia e o estudo da estética. Esse vídeo com algumas abordagens. Relação entre natureza e cultura. E estudamos o processo mítico como forma de conhecimento. Poverty, né? Para batizar a disciplina de estética. Então, essa aqui foi a introdução básica, a primeira aula do segundo bimestre de filosofia, neste caso, estudando arte. A segunda aula, já trouxemos a questão da concepção de cultura. Música sertaneja é cultura? Pois é. O que é cultura? Você sabe me dizer o que é cultura? Eu pergunto para você, música clássica, erudita, é cultura? Você precisa entender que a cultura ela tem seus diversos sentidos, porque a cultura ela é a ação do ser humano. Então, como você pode ver aqui, a base, a questão da relação cultura e arte. Aqui nós tivemos o terceiro vídeo abordando a arte como forma de pensamento. É uma abordagem de suma importância também. Mas antes disso, eu quero que você entenda que a arte, o artista, ele nos apresenta a sua visão de mundo. Uma estrutura social. Não, a arte, ela não é para mostrar o que queremos ver ou o que gostamos de ver. A arte, ela é a ferramenta para mostrar e trazer diante de nós a intenção do artista. Então, podemos ver aqui a arte como forma de pensamento. A arte é pensamento. E aqui, a quarta aula, nós trouxemos aqui já a questão do significado.
é um tema mais pesado. Da sua babirusca. Parece. Você sabe o que é babirusca? Você levaria uma babirusca para o seu quarto? Você daria uma babirusca para alguém? Como você tem tratado a sua babirusca? Então, aqui, a concepção de significado. Aquilo que você conhece tem significado para você. Se não tiver significado para você, você fica sem saber do que se está falando. E eu citei como exemplo aqui a babirusca, na concepção de significado. Você pesquisou o que é a babirusca? Se você não pesquisou, eu vou te mostrar aqui agora, nesse exato momento, tá? A babirusca, ela é um suídeo, ou seja, da família dos porcos. Isso aqui é uma babirusca, tá vendo? Então, isso aqui é uma babirusca, para você saber o que é uma babirusca, certo? Vamos lá. E o último vídeo foi a respeito das concepções estéticas, as diversas correntes, as diversas visões. Pelas concepções de artes, tudo bem? Então, nós vamos começar, primeiramente, pela concepção de arte grega, que traz para a gente a concepção naturalista. Então, aqui a viagem foi da concepção grega até a concepção mais atual. Lembrando que a grande predominância foi da concepção naturalista, certo? Então, essa foi a abordagem por meio das apostilas e por meio dos vídeos. Agora, eu quero que você fique atento e observe o seguinte. Na primeira aula sobre as concepções, eu falei para você a respeito de algumas observações muito relevantes, em que a arte não é só verdade, arte é tudo aquilo que os homens chamam de arte, arte não é só beleza, arte não é só forma, arte não é só expressão. E eu quero que você entenda dentro da seguinte perspectiva. Quando eu digo que arte não é só verdade, eu estou tentando abordar que, ao contrário dos experimentos científicos que procuram eliminar as contradições, a arte convive em perfeita harmonia com esses contrários. E aí o que percebe Mário Quintana quando diz: um poeta que nunca se contradiz deve estar mentindo. Então, essa observação é o sentido de mostrar que a arte não é só verdade. Ela também é contradição, ela também é aquilo que não é científico. Ela convive em perfeita harmonia consigo mesmo. E quando eu falo de que arte é tudo aquilo que os homens chamam de arte, eu estou querendo dizer que qualquer definição de arte estará vinculada à personalidade do artista, à história e o desenvolvimento de uma sociedade ou cultura. O grande artista deixa-se atravessar por sua época. Então, neste caso, isso é o que se pode dizer que arte é tudo aquilo que os homens chamam de arte. Quando nós mencionamos que arte não é só beleza, estamos observando aqui principalmente o comentário do Jean de Buffet, que diz que a estética me aborrece. Não me interessa absolutamente. A mais leve intenção da estética obstrui em mim a eficiência e estraga o tempero. Por isso, procuro afastar de minhas obras tudo que possa cheirar estética. Pessoas de visão curta deduziram que gosto de pintar objetos feios. Absolutamente. Não me importa que sejam feios ou belos. Tais palavras não têm significado para mim. E estou convencido de que não tem sentido para ninguém. Não creio que essas noções de feiura ou beleza tenham o menor fundamento. São ilusões. Essas são as palavras de Jean de Buffet, e nós podemos perceber aqui uma relação clara e nítida do artista que menciona que a arte não é só beleza. Ela vai muito além disso. E aqui nós temos uma observação do Francis Bacon. Francis Bacon, ele diz o seguinte: no meu caso, e quanto mais idade eu adquiro, ainda mais isto ocorre. Toda pintura é um acidente. Eu a prevejo na mente, mas jamais a realizo conforme eu figurei. Ela sempre se transforma durante o ato concreto de pintar. Francis Bacon está relacionando aqui que a arte não é só forma, ela é também diversas outras manifestações. E aqui também eu quero que você entenda que a arte ela não é só expressão. Como disse o Benedito de Gross,
O espírito não intui senão fazendo, expressando. Então, para o pensador italiano, a vontade de expressar reclama a vontade de ser compreendido, remetendo desse modo ao desejo de comunicação. E aqui nós compreendemos que a arte não é só expressão. Agora eu quero lembrar para você também de grande importância o movimento cubista. O cubismo ele pode ser entendido como a apresentação da realidade por meio de formas geométricas. É um movimento muito importante, tá? E um dos grandes destaques da segunda metade do século XX foi o movimento minimalista, que é um movimento surgido em Nova York nos anos 60, uma espécie de reação ao expressionismo espontâneo. E eu quero que você lembre também que a ciência do belo, a chamada estética, ela tem a sua palavra na origem grega e significa sensibilidade. Não esqueça disso. Por que eu quero trazer isso agora? Porque a base da arte, do espectador, é essa sensibilidade. A sensibilidade do artista na produção da arte. Lembrando que a gente já falou que para ser arte tem que ter um tripé aqui, que é o artista, a vontade do artista, no caso, a intenção dele e a coisa, tá bom? Mas a sensibilidade, ela está em ambos os lados, tanto do artista quanto do espectador. E a Anita Malfatti, artista brasileira, ela fez parte do movimento denominado expressionismo. E esse movimento corresponde a uma escola de artistas sem preocupação com soluções formais ou interpretativas. Tá? Então, ela não estava ligada à forma ou à interpretação, mas era a arte pela própria expressão, por isso, expressionismo. E eu quero trazer um exemplo também da Mona Lisa de Bigodes, do Duchamp, tá? Que é uma obra que surgiu a partir de artistas no movimento que anarquista, de maneira irônica, revoltados contra a guerra, contra tanta coisa que acontecia. Então surgiu esse movimento. E aqui os chamados dadaístas ou anarquistas traziam, por exemplo, você pode pesquisar a Mona Lisa do Duchamp. Então ela traz toda essa percepção, essa crítica. A Mona Lisa de bigode, você já viu o quadro A Mona Lisa com bigode? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para você ver essa obra. Ela é interessante, tá? Porque ela trata exatamente de uma crítica ao tradicional, né? Ao que a gente está acostumado, só ao perfeitinho, tá? Deixa eu acionar aqui o compartilhamento da tela para você ver. Vamos lá, para você ver aqui. Então, aqui está a Mona Lisa de bigode, do Duchamp. Como você pode ver aqui, ó. Olha aqui a obra dele, tá? Olha aí, foi leiloada, inclusive. Olha o valorzinho dela. Tá vendo? Deixa eu voltar lá para você ver. Olha só. É essa aqui a Mona Lisa de bigode, do Duchamp, tá? Ficou feio, mas a questão não é se é feio ou bonito. Foi a intenção do artista, certo? Isso que é levado em conta. E aqui, por último, eu quero que você observe nós temos aqui uma entrevista, Clarice Lispector, a pergunta: quais características da arquitetura brasileira? Oscar Niemeyer respondeu: a arquitetura brasileira assumiu desde os primeiros tempos uma posição definida. E aqui você tem todo esse texto, que eu quero que você consulte o material depois. E aqui é estabelecido uma oposição entre dois elementos, tá? Esses elementos, eu quero que você entenda que a base desse elemento da arquitetura brasileira foi o ângulo reto, apresentado aqui como elemento, né, estético, o ângulo reto, e a tradição barroca, que traz como critério estético, tá bom? Eu quero que você entenda também que o hip hop é uma manifestação artística, urbana, que tem como principal característica a afirmação dos socialmente excluídos e a combinação de linguagens. É cultura, é arte também. Assim como também que
o que se passa quando qualquer um de nós para diante de uma grande obra de arte, é necessário termos a educação do olhar, para termos uma percepção compreensiva das coisas belas, certo? E quero lembrar também que a linguagem verbal, existem grandes exemplos de aproveitamento de recursos artísticos de desenho, por exemplo, na literatura, quando o escritor se vale de palavras para expor procedimentos construtivos do discurso, certo? Então, eu quero que você se dedique agora, você vai aqui, eu vou mostrar para você a atividade, eu vou postar no grupo, está o link para você acessar e fazer a sua avaliação. Leia as instruções para você não ficar tentando adivinhar as coisas. E estamos praticamente em reta final do segundo bimestre. Essa avaliação vai ser de suma importância para você, mas a nota não se restringe só a ela. Então, bons estudos para você. Muito obrigado. Um abraço. Se proteja e continue estudando. Não é porque nós estamos em tempos de pandemia que você vai baixar a guarda. Tudo bem? Então, grande abraço. Se cuida.